Olá, gente. Bem-vindos à nossa aula de Antigo Testamento 2. Nesta aula nós vamos estudar os livros de Esdras e Neemias, que compõem uma obra unificada na Bíblia hebraica. Novamente, Esdras e Neemias. Vamos estar lá no final dos escritos, a terceira parte da Bíblia hebraica, anterior apenas a primeiro e segundo Crônicas, mas se você for pensar cronologicamente, primeiro e segundo Crônicas termina, né, com o decreto de Ciro, ali no segundo Crônicas, capítulo 36, nós já vimos isso no final da ano passada, a partir do verso 22, fala, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro e assim por diante, decretando. E Esdras começa com o decreto de Ciro. É interessante nós vermos que possivelmente essa inversão é justamente devido ao fato da canonicidade na hora de escolher os livros que foram inseridos no cânon. Mas a gente vê um detalhe que nós estamos terminando justamente a Bíblia hebraica, né, o Tanakh, e a gente viu o primeiro e o segundo Crônicas na aula passada, seguindo a ordem da Bíblia protestante, e agora nós vamos ver Esdras e Neemias, que é uma obra unificada. Interessante é que os maçoretas, eles tinham um sistema muito preciso na forma como eles copiavam o texto e, por vezes, colocavam um ponto no ponto central, né? Eles contavam cada consoante, cada letra, e marcava um ponto no centro do livro. E o centro está justamente em Neemias, ah, capítulo 3, verso 22. Então, isso apenas mostra justamente que justamente Esdras e Neemias eram vistos como uma obra unificada. A gente já viu a mesma coisa acontecendo com Samuel, com Reis e com Crônicas. Então vamos lá, nesta aula nós vamos passar novamente pelos aspectos principais dessa obra unificada. Nós estamos já indo para a finalização de nossos livros históricos. Nós já vimos que este livro de Esdras e Neemias, juntamente com Esther, vão ser esses livros históricos pós-exílicos, em outras palavras, já após o exílio, né, com esse retorno para a terra. A gente lembra que o exílio foi acometido justamente com a Síria, no partido do norte, e em Judá o reinado babilônico veio e levou para a Mesopotâmia, né, aquelas pessoas. Houveram 3 invasões, a gente viu isso já no final do segundo Reis. E agora o profeta Jeremias havia predito que haveria apenas 70 anos. Essa cabeça de ouro governaria, Babilônia governaria por 70 anos e nada mais. Daniel também ele mostra com a visão, né, na interpretação da visão da estátua, que esta cabeça não seria uma estátua inteira de ouro, mas apenas a cabeça. Em outras palavras, esse império babilônico iria passar. Né? E então vamos ver como funcionou esse Império Babilônico e como funcionou essa transição para o Império Pérsia e como funciona justamente esse momento de retorno para a Terra. Vamos falar um pouquinho sobre a escrita do livro. Quem foi esse Esdras, esse Neemias? E nós vimos que Esdras é um escriva, um escrivão, né, um sacerdote, a gente vê isso em Esdras no capítulo 7. Neemias é um copeiro que serve ao rei, ou seja, ele tem uma função estratégica de estar na presença real, uma pessoa que é parte da segurança, da inteligência do rei, descrito esse rei como sendo o rei Artaxerxes em Neemias capítulo 2. Ou seja, essas duas pessoas, eles estão justamente no exílio, eles estão lá na Mesopotâmia, eles estão lá servindo na corte real, e agora eles têm uma influência para esse retorno para a terra. É interessante que essa escrita do livro ela é teologicamente motivada. Em outras palavras, ela não apenas retrata a história em si, essa história de retorno, e é interessante que Esdras e Neemias têm um monte de citação de textos reais, decretos, né? Quando cita algum decreto, cita praticamente ipsis literis, né? Literalmente o decreto, as palavras dos reis. Mas, como todos os outros livros históricos, o propósito primário não é historiográfico, mas ele é teológico. Né? A restauração do templo, a restauração da adoração, né?
a vinda dos levitas, o Deus verdadeiro, o retorno para a terra. A tradição judaica, a autoria é atribuída a Esdras. Existe hoje um debate grande para saber se foi Esdras que fez, que foi o escritor ou não. O comentário bíblico adventista ele descreve que, de fato, Esdras possivelmente é o escritor de Esdras, Neemias e dos livros de 1º e 2º Crônicas, nós já vimos, que fazem essa descrição apropriada, e possivelmente coletado isso justamente já na Palestina, nesta forma final. É interessante que o livro de Esdras tem sessões em aramaico, sessões em hebraico. O livro de Daniel também. Aramaico, nessa ocasião, era uma língua franca, uma língua que era a língua mais falada. Então nós temos esse aspecto, né, de ter essa internacionalização deste livro. Assim como o livro de Daniel não fala apenas para a Palestina, mas tem uma mensagem para os grandes impérios, usa o aramaico. Aqui Esdras também tem essa questão de relações internacionais, né? Esse pessoal saindo de um exílio, como é descrito, né? Esdras, o segundo Moisés, porque ele está num segundo êxodo. O povo sai da terra, agora ele lidera esse povo retornando para a terra. A gente vai ver que existem vários retornos, a gente vai pontuar daqui a pouquinho dentro da nossa aula, tá bom? O contexto é justamente essa comunidade pós-exílica problemática em Jerusalém. Né? O livro começa descrevendo esse primeiro decreto de Ciro, e nessa primeira fluxo de pessoas, né, desses retornandos para a terra, a gente vê a liderança de Zorobabel e de Josué retornando com as pessoas para a terra, e ali quando eles retornam, eles têm uma série de problemas de ordem de inimigos da terra ao redor, pessoas atrasando o trabalho da reconstrução da casa de Deus, dos muros. A gente vê a própria decadência espiritual das pessoas que estavam lá na terra. Quando a gente vê, por exemplo, é interessante, eu reli os profetas menores hoje, e é interessante nós vermos que no livro de Esdras a gente tem o trabalho de dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, em Esdras capítulo 5. Quando você vai ler o profeta Ageu, você percebe que o profeta Ageu está repreendendo gravemente o povo que mora lá nessa terra, né? Olha, vocês estão nas suas casas, mas vocês não reconstroem a casa de Deus, e começa a fazer uma repreensão em relação justamente à parte ética, moral dessas pessoas, repreendendo, né? Vocês fazem os seus jejuns, mas vocês não cuidam das viúvas, dos pobres. Então existe uma decadência social e espiritual muito grande, sem contar com esses inimigos hostis ao redor que simplesmente ameaçam esses retornandos, né? Essas pessoas que retornam. A gente já viu que parte dessa ameaça é justamente as pessoas de Samaria. Na aula de introdução de Bíblia, a gente viu quem eram os samaritanos, quando você vê lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, né? E aqui a gente vê essa problemática. Na aula de arqueologia eu falo sobre o além do Eufrates, lembra? Nesses textos aqui de Esdras você vai ver direto que quando a Palestina, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, na terra de Judá, eles conversam lá com as pessoas, por exemplo, Dário, né, que estava lá no Império Persa, na Mesopotâmia. Dário se refere a vocês, governadores que estão da além do Eufrates, em outras palavras. Esse era o limite onde as pessoas eram identificadas desta forma. Então, veja, a gente tem essa estrutura. Né? Essa foto específica, que está lá no Museu Arqueológico de Teherã, a gente vê o rei, o imperador Dário I, e aqui atrás dele o seu filho, o seu sucessor, que é Xerxes, que também é conhecido como Assuero. Este indivíduo aqui é o rei que é descrito no livro de Esther, né, que casou com Vasti e depois com Esther, com Hadassah. Interessante. Só para que a gente possa entender um pouco melhor em relação a esses imperadores persas, nós temos aqui Ciro, Dário, que são mencionados nominalmente, né, na Bíblia. Xerxes, a gente vai ver que tem Cambises aqui daqui a pouco, mas títulos de pessoas que foram nomeadas.
é justamente isso. Ciro, Dário, Xerxes e Artaxerxes, o filho. Artaxerxes é filho de Xerxes, Xerxes é o Assuero do livro de Ester, e aqui a gente vê Dário, né? Não confunda este Dário com Dário de Daniel. O Dário de Daniel é um tio de Ciro, tá? Existe uma discussão, né, histórica para saber quem é esse Dário de Daniel, né, que a gente vê no capítulo 6, no capítulo 9, verso 1. Mas esse Dário, o livro de Daniel, não é o Dário, é o tio de Ciro, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, Ciro é o grande Messias, Isaías 44 e 45, o Ciro, meu Messias, meu ungido, né? Ele faz esse primeiro decreto do retorno para a reconstrução, e a gente tem esse primeiro retorno de Zerubabel com Josué, eles retornam, tem uma série de dificuldades, e aí eles mandam as pessoas da terra, os samaritanos, os governadores que moram do outro lado do Eufrates, eles ficam preocupados, começam a melar o trabalho deles e eles mandam consultar Dário perguntando: Dário, será que existe de fato esse decreto feito por Ciro? Isso a gente vê em Esdras, no capítulo 6. A gente vê no final do capítulo 5, eles mandando esses embaixadores perguntar para Dário. Dário faz uma pesquisa no capítulo 6 de Esdras seus depósitos, suas crônicas, e percebe que de fato Ciro fez esse decreto, e agora Dário faz um outro decreto e fala o seguinte: sim, continuem a trabalhar. Tá? Depois, a gente vai ver esse vácuo, onde esse período de Xerxes não é comentado, e o livro de Esther se enquadra bem aqui. E depois de quase, acho que 80 anos aproximadamente, você surge Esdras e Neemias. Então veja, o livro de Esdras e Neemias pega essa primeira parte do decreto de Ciro, até o problema com Dário, depois dá um vácuo de praticamente mais de meio século, onde se encaixa o livro de Esther, e depois termina com Artaxerxes. Então, Esdras ele retorna para a terra nesse terceiro decreto. Então, veja, o primeiro decreto para o retorno em Ciro, e depois nós vemos justamente esse segundo decreto aqui com Dário, e o terceiro decreto com Artaxerxes, mas tem dois retornos aqui que nós vamos ver. Um no sétimo ano de Esdras capítulo 7 vai ver, sétimo ano de Artaxerxes, Esdras retorna, e depois Neemias retorna no 20º ano de Artaxerxes, tá? Então, 13 anos depois, volta Neemias para trabalhar no restabelecimento da ordem moral. Então, vamos ver aqui essa tabela aqui, tá bom? Vamos lá. Vem comigo aqui, porque tem muita coisa de Esdras, Neemias e de Daniel que é importante a gente conhecer. Vamos começar aqui por Nabonidos, tá? Nessa cronologia, Belsazar, em Daniel capítulo 5, é o rei que está fazendo aquele banquete para 1000 pessoas, com o Império Persa ao redor, cercando, fazendo o cerco de Jerusalém. Ele manda trazer os copos do templo que Nabucodonosor levou, né? E ali aparece a mão invisível. O Ellen White fala em Patriarcas Profetas e Reis que existia alguém que estava vendo o invisível, vendo toda aquela degeneração. E quando Belsazar manda trazer os copos de ouro do templo, é nesse momento que é dado um basta. E daí aparece a mão invisível escrevendo Mene Mene Tekel Uparsin, pesado foste na balança e achado em falta. Mas por muito tempo Belsazar nunca era encontrado na cronologia dos reis babilônicos, só encontrado na Nabonidos. Mas no final do século passado, século XIX, aliás, foi constatado que Belsazar, Nabonidos, na verdade, é pai de Belsazar. E Belsazar servia como corregente de Nabonido. Né? Então, Nabonido, rei da Babilônia, é o pai de Belsazar. Belsazar descrito em Daniel capítulo 5. Quando termina Daniel capítulo 5, você já começa Daniel capítulo 6, descrevendo este tal de Dário. Mas como que é Dário, sendo que Dário vem depois de Cambises? Dário vai estar Dário o Grande, né? Vocês viram o filme sobre os imperadores persas, mas este Dário, ele não é o Dário o Grande, Daniel capítulo 6, esse Dário é o tio de Ciro.
Daniel capítulo 6 vai descrever justamente este Dário tendo 62 anos, né? E Daniel capítulo 6 a gente vai ver essa história onde Dário constitui 120, ele tem 120 sátrapas, e aí ele coloca 3 pessoas para governar esses sátrapas. Daniel é uma dessas pessoas, é a narrativa da cova dos leões, né? Então veja, esse Dário é o tio de Ciro, e Ciro ah, eles batalham juntos, né, nessa expansão do Império Persa. Interessante que Dário é visto como Dário o Medo, Ciro ele faz essa unificação entre os Medo e Persas. Tá? Apenas uma clarificação disso. Quem é esse Ciro? Aqui, olha. Cyrus. Esse Ciro é o do final de 2 Crônicas 36 que emite esse decreto de Esdras, capítulo 1, no final de 2 Crônicas, começo de Esdras. É o Ciro de Isaías, capítulo 44 e 45, já li para vocês. Isaías capítulo 44, versos 28 e 45, verso 1. O próprio Isaías diz: Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também: Jerusalém será edificada, do templo será fundado. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para obter as nações diante da face. Então veja, quando Ciro conquista Babilônia, Daniel, ele conhece a Ciro. A gente vê isso claramente em Daniel capítulo 1. A gente vê que Daniel serviu até esse primeiro ano de Ciro, na verdade um pouco mais. Mas olha só o que diz Daniel capítulo 1, verso 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Continuou um pouco mais depois. Mas veja, a ênfase está justamente que ele fez essa transição. E não é à toa que Daniel, no capítulo 6, ele é descrito nesse novo império, Daniel 6, como sendo uma pessoa que foi apreciada também por Dário, que é tio de Ciro. Então, Daniel é apreciado por Dário, tio de Ciro. Ele é colocado governando dentre esses 3 governantes que controlam esses 120 sátrapas, e ele se destaca de tal forma que esses outros 2 eles tentam derrubar Daniel, a história da cova dos leões, né? Então veja, é importantíssimo a gente entender quem é esse Ciro aqui, tá? Importantíssimo. Para as referências que este Dário não é a Dário Grande, mas Dário tio de Ciro, veja Ellen White, Profetas e Reis, 523, 556, 557. Tá? O comentário bíblico adventista também faz um comentário bacana. Existe um debate sobre a identidade desse Dário de Daniel 6 e Daniel 9. Aqui daí nós viemos para Dário. Esse é o Dário Grande, tá? Tem Ciro, Cambises, Dário I, que seria Dário Grande. Este Dário Grande é o descrito justamente em Esdras, no capítulo 6, quando as pessoas da terra ficam desconfortáveis com esses exílicos, esses retornandos do exílio, reconstruindo, e vão perguntar. Eu sei que eles mandam um recado para Dário para saber se de fato Ciro havia decretado este retorno e ordenado essa reconstrução. E Dário ele faz a pesquisa e ele manda avisar o governador da além do Eufrates que sim, esse decreto foi emitido e agora eles devem respeitar este decreto. Olha só como é descrito isso em Esdras capítulo 6, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. A gente vê isso já, que referência a Ageu e Zacarias no capítulo 5 de Esdras. Filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do rei de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes. Está vendo aqui? Então, o decreto de Ciro, a gente vai ver que esse decreto de Ciro vai ser justamente esse decreto 537. Tá? O decreto de Dário, depois que as pessoas foram reclamar para Dário, né, ele decreta, pode continuar, tem um decreto de fato, continua e não reclama e dá dinheiro ainda para eles continuarem a obra. Né? E depois o decreto de Artaxerxes vai ser esse decreto que a gente vê em Esdras, em 457, tá bom?
Quando a gente pensa em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, né? Em Daniel 8 a gente vai ver as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9 a gente vai ver a profecia das semanas, dos 490 anos, 70 semanas. A gente vê que é importante essa datação, né? Porque tem vários decretos. Que decreto é esse? Né? Que decreto é esse que vai ser tão importante, que vai chegar até o Messias? E se você for fazer o cálculo do Messias, né? Justamente no ano 31, 34, onde o Messias seria cortado, né? Você vai ver que o único desses decretos que dariam essa conta de 490 anos até o Messias é justamente o decreto que foi feito, o terceiro decreto, que é em 458 e 57, o ano de 457, tá bom? Terceiro decreto. E nós temos esses três retornos, né? O primeiro retorno que é descrito em Zorobabel, o segundo retorno, o de Esdras, e o terceiro retorno vindo com Neemias. A gente vê essa história desse retorno em Neemias capítulo 2. Ele está segurando o copo perante o rei, a rainha está presente. O rei pergunta por que o seu rosto está triste. Eles têm uma conversa e o rei autoriza Neemias retornar, né, para trazer ordem. Ele é enviado a Jerusalém, da além do Eufrates. Muito interessante essa forma de descrição. Legal, gente. Espero que tenha ficado claro essas correlações. Aqui eu já mostrei, né? Aqui Xerxes e Dário. Xerxes, eu mostrei para minha filha. Minha filha ama essa história da Rainha Esther. Eu conto para ela essa história frequentemente. E hoje eu mostrei essa. Falei, olha só o esposo da Rainha Esther. E olha só esse cetro. Semelhante a esse, Assuero levantou o cetro para Esther aceitá-lo na presença dele, né, para livrar os judeus. Então, amigos, o propósito e a mensagem de Esdras e Neemias é justamente um propósito histórico e um propósito também teológico. Em termos históricos, essa mensagem ela mostra justamente essas relações políticas internacionais, onde agora o povo de Deus se usa desse imperador persa que é tolerante à sua religião e permite com que esse povo que foram levados cativos possam retornar para os seus deuses. É muito interessante você observar como nesses decretos, que praticamente as palavras são ipsis literis, são literais, como esses reis eles descrevem o rei, o Deus de Israel, né, como o Deus dos céus, construir essa casa de Deus para que possa abençoar, né? E a gente vê isso na linguagem dos decretos. E o fator também é teológico, o propósito da mensagem, porque o que está em jogo aqui é justamente a renovação do pacto. Essa renovação da aliança, que é tão importante. Na aula que vem nós vamos estudar a fundo essa renovação do pacto que Esdras faz e o que está em jogo nesta renovação do pacto. Em relação à estrutura e organização, nós vamos ver que Esdras ela descreve vários gêneros, mas basicamente é uma narrativa de Sesbazar e Zorobabel, que possivelmente são as mesmas pessoas, Sesbazar com o nome babilônico, Zorobabel com essa conotação hebraica, iniciando com o decreto de Ciro, retornando essa primeira leva. Depois nós temos essa primeira leva sob o decreto de Ciro, né? E depois nós temos parte das memórias de Esdras, as memórias de Neemias, depois mais uma sequência de memórias de Esdras e mais uma sequência das memórias de Neemias. Então a gente vê que é intercalado, né? A gente vê então Ciro, Zorobabel e Josué retornam, na sequência memórias de Esdras, memórias de Neemias, depois memórias de Esdras, memórias de Neemias, e desta forma termina o livro de Esdras e Neemias. Então, amigos, essa é uma introdução desses livros. Na aula que vem nós vamos ver a aliança que Esdras ele quer renovar e o que está em jogo. E o porquê? E o porquê que Esdras ele enfatiza tanto vários dos aspectos que Deuteronômio preza, como, por exemplo, casamentos mistos, né? Esses casamentos
interreligiosos que eram tão problemáticos, o porquê a Torá é relida, né? E como essa renovação da aliança acontece. Esdras ele é como um Josias, ele reencontra a lei. É por essa razão que ele é chamado de segundo Moisés. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos um excelente dia. Que Deus abençoe cada um.